Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos, minhas saudações. Retorno agora com o vídeo Lesão Corporal, Crime de Lesão Corporal 2, em que eu trato da lesão corporal dolosa comum, de natureza grave, gravíssima, e também a lesão corporal seguida de morte, previstas respectivamente nos parágrafos 1º, 2º e 3º do Código Penal brasileiro, do artigo 129. Saliento mais uma vez, como sempre faço, que os nossos vídeos eles são acompanhados das sinopses por escrito da matéria, o roteiro da matéria aqui tratado, bastando para quem tiver interesse clicar em cima do link que aparece na descrição do vídeo. A lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º do artigo 129, constitui a forma qualificada em primeiro grau do resultado. Todas essas qualificações, primeiro, segundo e terceiro grau, elas levam em consideração o resultado da lesão, o tipo de ferimento que a vítima sofre. Então, neste caso, as qualificadoras de primeiro grau contidas no parágrafo 1º, compondo as lesões corporais de natureza grave, então elas são aquelas que estão mais próximas em termos de pena cominada do caput do artigo, como veremos logo na sequência. Quais são as hipóteses, então, de lesão corporal de natureza grave? Se resultar na vítima incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Isso está no inciso 1 do parágrafo 1º. Se resultar na vítima incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Ocupações habituais, nós temos que entender essa expressão como qualquer ocupação, e não apenas, não necessariamente trabalho, qualquer ocupação que seja habitual, que seja frequente da pessoa e que por conta da lesão ela fique por mais de 30 dias sem poder realizar. Tá? Não apenas trabalho, mas qualquer ocupação que habitualmente ela realize e que ela fique então por mais de 30 dias sem poder realizar. E uma outra anotação importante é que é necessário sempre um exame complementar, um auto de exame de corpo de delito complementar, que deve ser realizado a partir do 31º dia depois da data em que o ferimento ocorreu. Por quê? Porque esse exame complementar vai ser a prova da materialidade especificamente da qualificadora. Para o médico lá, a partir do 31º dia, dizer que a vítima ainda está incapacitada para ocupações habituais. Não vale aquela projeção contida lá no laudo inicial, no auto de exame de corpo de delito inicial, dizendo que ela ficará mais de 30 dias incapacitada para as suas ocupações habituais, por mais evidente, por mais óbvio que isso naquele momento possa parecer. É preciso que haja necessariamente e obrigatoriamente o auto de exame de delito complementar, que deve ser elaborado a partir do 31º dia a contar da data da lesão. A segunda qualificadora de primeiro grau de lesão grave é quando resulta na vítima perigo de vida, inciso 2. E aqui uma anotação tem que ser um perigo de vida concreto. Tá? O auto de exame não basta uma abstração, uma ideia de que talvez tenha sofrido um perigo de vida. Não. Tem que o médico responder que existiu perigo de vida e, mais do que isso, no auto de exame de corpo de delito, o médico deve especificar no que este perigo de vida consistiu. Não basta uma resposta genérica ao quesito respectivo. Lá no auto tem o quesito. A vítima incorreu em perigo de vida? Não basta responder sim.
é preciso responder sim, por isso, 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 isso e isso. Então, o quesito ele tem que sempre ser respondido de maneira específica, clara, para que não reste dúvidas sobre o porquê de o perigo de vida ter existido. O inciso 3 do parágrafo 1º trata do resultado na vítima debilidade permanente de membro, sentido ou função. É outra hipótese de lesão corporal grave, quando a vítima sofre, então, a debilidade permanente de membro, de sentido ou de função. O que vem a ser debilidade? A palavra debilidade quer dizer a perda da capacidade de utilização. Tá? Não é que perca o membro, ou perca o sentido, ou perca aquela função, porque daí nós teremos depois uma qualificadora no parágrafo 2º, a lesão gravíssima. Aqui é debilidade. Então, a debilidade é a perda da capacidade de utilização. Ela não vai mais conseguir usar plenamente aquele membro, aquele sentido ou aquela função. Debilidade precisa ser permanente. Só que aqui tem um detalhe. O permanente não tem o mesmo sentido de perpétuo, meus caros. Permanente tem o sentido de algo que permanece por um tempo indeterminado, que seja duradouro, mas não que necessariamente seja algo irreversível, algo que não poderá, num futuro um pouco mais distante, ser revertido. Tá? Então, debilidade permanente, permanente entendido como algo duradouro, como algo que irá permanecer por um tempo indeterminado. De membro, o que é membro? Membros são os braços e as mãos, as pernas e os pés. Tá? Nós temos 4 membros no corpo, um membro composto pelo conjunto braço-mão, 2 de cada lado, um direito e um esquerdo, e pernas e pés a mesma coisa. Então, braço, mão, perna e pé é o que nós entendemos por membros. Sentido, nós temos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, uma debilidade permanente de algum órgão ligado a estes 5 sentidos. Ou função. Função são atividades realizadas por órgãos específicos do nosso corpo. Aquilo para o que o órgão é concebido. Por exemplo, função renal, associada aos rins, né? Função circulatória, função reprodutiva, função digestiva. Enfim, quando então uma dessas funções fica debilitada permanentemente em função do ferimento, da agressão. Então, debilidade permanente de membro, sentido ou função, nesta dicção que acabamos de falar. E ainda no inciso 4 do parágrafo 1º, também será qualificadora de 1º grau, lesão corporal grave, se o ferimento na vítima provocar aceleração do parto, aceleração de parto, a vítima estiver grávida e o parto da criança for acelerado em função do ferimento sofrido. Então, essa primeira coisa, neste caso específico, o sujeito passivo tem que ser mulher e mulher em estado gravídico, mulher grávida. E ocorre, no caso, a aceleração do parto, quando há a expulsão ou a necessidade de retirada do feto do ventre materno antes do tempo de maturação necessário à integralidade da gravidez. Tá? Considera que o tempo de maturação está completo com o início dos trabalhos de parto, naturalmente. Então, se em razão do ferimento o bebê nascer, seja natural ou seja pela necessidade de intervenção humana, tiver que nascer antes da maturação, antes do início natural dos trabalhos de parto, então aí nós teremos o que consideramos aceleração do parto. E um detalhe importante, neste caso, o bebê tem que nascer com vida, porque se o bebê nascer morto,
né, tiver morrido no ventre materno, o que nós teremos neste caso será a qualificadora do inciso 5 do parágrafo 2º, que é a qualificadora do aborto. Tá? Então, estas 4 hipóteses aqui mencionadas são as hipóteses que nós consideramos de lesão corporal grave na condição de qualificadora de 1º grau. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração do parto. A pena para a lesão corporal grave é de 1 ano a 5 anos de reclusão, conforme prevê o preceito secundário do parágrafo 1º. Falo agora da lesão corporal de natureza gravíssima. Também é conhecida como lesão corporal de especial gravidade ou lesão corporal especialmente grave. É a mesma coisa, são aquelas lesões reportadas, aqueles resultados lesivos reportados no parágrafo 2º do artigo 129, que vão constituir forma qualificada em 2º grau. Tá? São qualificadoras de 2º grau. Do parágrafo 1º são de 1º grau, do parágrafo 2º são qualificadoras de 2º grau da lesão corporal dolosa comum. Falo sempre da lesão corporal dolosa comum, para diferenciar da lesão corporal dolosa em situação de violência familiar, que será tratada no nosso 4º vídeo, no vídeo número 4 de lesão corporal, e que tem previsão entre o parágrafo 9º e o parágrafo 11 do mesmo artigo 129. Aqui são crimes de lesão corporal dolosa comum. Então, a lesão corporal de natureza gravíssima, as hipóteses do parágrafo 2º do 129. Se resultar na vítima incapacidade permanente para o trabalho. Tá? Primeiro que agora não é para ocupações habituais como era antes, agora é só para o trabalho. Incapacidade permanente para o trabalho. Incapacidade para o trabalho duradoura. Não que tenha que necessariamente ser perpétua e irreversível, mas que seja duradoura, que seja algo que se estenda por tempo indeterminado e por um largo tempo. Essa é a primeira hipótese, então, de qualificação como lesão corporal gravíssima. A segunda hipótese, se resultar na vítima enfermidade incurável. E é considerada enfermidade incurável aquela enfermidade que não tem cura dentro dos atuais conhecimentos da medicina, né? Aquilo que dentro dos conhecimentos do estágio que a medicina esteja atualmente, ainda não seja passível de cura. Isso é considerado, então, enfermidade incurável. Uma lesão medular, por exemplo. Uma lesão que provoque uma ruptura ou uma lesão irreversível da medula espinhal, provocando na vítima uma paraplegia, uma tetraplegia, uma hemiplegia, enfim, algum resultado lesivo dessa natureza. É incurável porque a medicina ainda não encontrou um mecanismo de regeneração da medula espinhal. A terceira hipótese de lesão corporal gravíssima, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Lembrem que como lesão corporal grave, lá do parágrafo 1º, era debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aqui não. Aqui é perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Neste caso, para configurar a qualificadora do parágrafo 2º, inciso 3, é preciso que haja supressão completa de um membro, de um sentido ou de uma função, para nós falarmos que houve perda ou inutilização. A supressão completa do membro, ou pelo menos completa da sua capacidade funcional.
Membro, interessante isso que eu vou falar agora. Quando se trata de membro, perna, pé, braço, mão, basta a perda de um braço, de uma mão, de uma perna, de um pé. Basta a perda de um. Tá? Não precisa perder os dois. Se for sentido ou função, e se esse sentido ou função ele é realizado por duas unidades orgânicas, por exemplo, 2 olhos, 2 ouvidos, 2 pulmões, 2 rins, 2 ovários, 2 testículos, a perda de um deles gera apenas debilidade do sentido ou da função, porque ainda vai ficar o outro, são pares, né? Vai ficar o outro para realizar parcialmente, de uma forma não tão completa, aquele sentido ou aquela função. Então, a perda de um deles vai gerar apenas debilidade. A não ser, e aí tem uma outra hipótese, a não ser que anteriormente a pessoa já tenha perdido a outra unidade orgânica que formava o par com aquela que agora foi perdida. Imaginemos, por exemplo, então que eu tenho os meus 2 olhos funcionando normalmente e a lesão corporal acarretou a perda de um olho. Isto gerou uma debilidade no sentido visão. Agora, se por acaso eu já não tivesse o outro olho, ao lesionar o segundo olho e fazer com que ele fosse perdido, aí gerou a perda completa do sentido. Então, quando nós temos um sentido ou uma função realizado por duas unidades orgânicas, por um par de órgãos, a perda de um deles apenas gera, em princípio, debilidade. Para perder o sentido ou a função, teria que perder o dois. Claro que quando é realizado por uma só unidade orgânica, aí a perda daquela unidade orgânica vai acarretar a perda do sentido ou da função. A lesão extirpou completamente o nariz da pessoa e a capacidade olfativa. Bom, o nariz só, então, perdeu por completo o olfato. Né? Enfim, então, só é importante observar esse detalhe. Tá? Claro, quando perde os dois ou quando o sentido ou a função ele é exercido por um órgão só, a perda daquele órgão aí gera, sim, a perda do sentido ou da função. A quarta hipótese de lesão corporal grave, gravíssima, é a ocorrência de deformidade permanente. E aqui deformidade tem um sentido estético, né? Um sentido de algo que cause um desconforto permanente, um desconforto duradouro, um desconforto por tempo indeterminado. Tá? Mas tem um sentido estético, algo que seja visível, que seja de percepção alheia e que, em face da percepção alheia, aquilo acabe causando algum tipo de desconforto para a pessoa que ficou com aquela marca. Por exemplo, uma cicatriz muito feia no rosto, né, ou em algum lugar do corpo, que cause um mal-estar para a pessoa que a possui, sabendo que ela tem aquele problema estético que a acompanha onde ela vai. Então, é nesse sentido a deformidade permanente do inciso 4 do parágrafo 2º. E o inciso 5 fala-se da lesão corporal resultar aborto, quer dizer, se a vítima for uma mulher, estiver gestante, aqui só cabe também essa qualificadora para vítima mulher, sujeito passivo mulher e gestante. Então, se ela estiver grávida, a mulher estiver grávida, e o aborto é considerado a supressão da vida intrauterina do feto. Então, o bebê perde a vida intrauterinamente. Então, trava-língua aqui. Intrauterinamente. Há uma questão importante, segundo uma parte muito grande da doutrina, que o agente deve conhecer o estado gravídico da vítima. Uma pessoa, por exemplo,
pouco tempo de gravidez, que ainda não apresentam um sinal externo da gravidez, e o agente não sabendo, então, que a pessoa está grávida e provocando um aborto mesmo assim, nessa circunstância tem-se entendido que, em relação à qualificadora do aborto, o sujeito estaria em erro de tipo. Então, não incidiria a qualificadora pela presença do erro de tipo se ele desconhecer o estado gravídico da mulher. Claro que se a mulher tiver com uma barriga grande, saliente, com aquela estética própria da gravidez, então fica fácil de perceber, mesmo que ele não tenha perguntado. Então, tem que ser mulher e estar grávida, a vítima no caso do aborto, tem que haver a supressão da vida intrauterinamente da vida do feto, tem que ser sabido o estado gravídico pelo agressor, sob pena de erro de tipo. E uma coisa muito importante, meus amigos, neste caso, o aborto, no caso da lesão corporal qualificada pelo aborto, o aborto tem que derivar de culpa. Tá? Se a intenção do agente era matar o feto, se ao agredir a mãe, o propósito não era a agressão da mãe, era matar o feto que estava no ventre da mãe, neste caso, o crime não é de lesão corporal qualificada pelo aborto. O crime é de aborto, sem o consentimento da gestante, que está tipificado lá no artigo 125. Por quê? Porque o dolo, neste caso, se a intenção for matar o feto, o dolo é de supressão da vida daquela intrauterina. Então é um crime contra a vida, não um crime contra a integridade física da mãe. A integridade física da mãe é apenas um crime meio para que o crime fim do aborto sem o consentimento da gestante seja realizado. Tá? Então, para ser crime de lesão corporal qualificada pelo aborto, o dolo tem que ser de lesão corporal e o aborto tem que ser decorrente de uma conduta culposa, né, do agente, não intencional do agente, embora ele soubesse da gravidez. Em todas estas hipóteses mencionadas, então, de resultado, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto, em todas elas nós temos a pena de 2 anos a 8 anos de reclusão, segundo o preceito penal secundário do parágrafo 2º do artigo 129. Como qualificadora de terceiro grau, nós temos a lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º do artigo 129. Então, se resulta a morte da vítima, e aí temos alguns detalhes para entendermos como tal. É importante frisar que a lesão corporal seguida de morte é crime pré-ter-doloso, dolo na ação e culpa no resultado. Dolo na ação, que é o momento antecedente, que a gente chama, e culpa no resultado, que é o momento consequente. Então, o agente agride a vítima com a intenção de lesioná-la, apenas provocar-lhe uma lesão corporal, mas acaba, ao executar a conduta para cumprir o propósito da lesão corporal, ele acaba matando a vítima por culpa. Tá? Por quê? Porque se ele quiser realmente matar a vítima, então nós não temos mais lesão corporal, nós temos crime de homicídio doloso. Quando nós falamos em lesão corporal seguida de morte, estamos falando em um crime cuja intencionalidade, cujo ânimos é o ânimos ledendi, o ânimos de lesionar, mas por um ato de imprudência, negligência ou imperícia, ou por alguma culpa imprópria, o agente acaba provocando o resultado morte da vítima. O exemplo clássico que ilustra bem é nós darmos um soco numa pessoa
e essa pessoa se desequilibrar com o soco que nós demos, soco com a nítida intenção de lesionar, se desequilibrar com o soco que nós dermos, no momento em que se desequilibra, cai e bate com a cabeça na parede e morre de lesão, de um trauma crânioencefálico. Então a minha intenção quando dei esse soco era apenas lesionar, mas por uma situação culposa, não pretendida, a vítima acabou morrendo porque se desequilibrou com o meu soco e bateu com a cabeça na parede e acabou morrendo disso. Então é um exemplo clássico que se tem de lesão corporal seguida de morte, quando a gente pratica algo nitidamente focado na ideia de lesão, no dolo de lesionar, mas acaba com isso provocando sem querer, por culpa, a morte da vítima. Então, o parágrafo 3º do 129, ele prevê, então, trata-se de crime préter-doloso, como eu disse, né? Dolo na ação de lesionar e culpa no resultado morte, e que as circunstâncias, né, evidenciem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Por quê? Porque se houve a morte e ele tiver querido o resultado morte, temos homicídio por dolo direto. Se houver a morte e ele tiver assumido o risco do resultado morte, teremos homicídio por dolo eventual. Então, para haver lesão corporal seguida de morte, tem que haver nitidamente a intenção de lesionar e o fator, o fenômeno, o resultado morte decorrer de culpa. Nem de dolo, e nem de dolo direto e nem de dolo eventual. Tá? Isso está expressamente previsto no parágrafo 3º do 129, quando diz, ali naquela parte, que o agente não quis nem assumiu o risco de produzir o resultado morte. Neste caso, nós temos qualificadora de 3º grau, pena de 4 a 12 anos de reclusão. E nas lesões corporais de natureza grave, gravíssima e seguida de morte, a ação penal ela é sempre pública incondicionada. Ou seja, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, o Ministério Público pode, então, dar início, oferecer a denúncia contra o agente. É isso, meus caros. Por hora, lesão corporal número 2, em que eu tratei da lesão corporal de natureza grave, de natureza gravíssima e da lesão corporal seguida de morte. Até o nosso próximo vídeo, em que trataremos da lesão corporal privilegiada, da lesão corporal majorada e da lesão corporal, da ação penal também, relativa a tais lesões, sempre lembrando que aqui, nesses 3 primeiros vídeos, estamos tratando das lesões corporais dolosas comuns, certo? Um abraço e até o próximo vídeo.